Próximo ao ano 2105, os líderes mundiais começaram a enxergar que o ecossistema havia sido afetado em níveis críticos por conta da poluição e o lixo gerado pelas empresas, que incentivavam cada vez mais o consumo de seus produtos. Entretanto, em vez de criarem um plano para reciclar o lixo gerado, ou ao menos pensarem numa forma de descartá-lo decentemente, foram criadas enormes naves espaciais com o intuito de levar o máximo de pessoas para fora da Terra, enquanto toda a limpeza seria feita por robôs especialmente construídos para essa tarefa. Chamados de Wall-E, esses robôs apenas compactavam o lixo e o incineravam, já que essa seria a forma mais rápida de se livrar do problema, sendo esse um grande erro, já que o lixo queimado jogaria produtos tóxicos no ar, deixando a atmosfera do planeta insustentável para a vida. O filme se passa no ano de 2805, e nessa época, a Terra está visivelmente arruinada por conta de todo o lixo e poluição criada pelo ser humano. Wall-E, assim como outros inúmeros robôs, passaram anos tentando limpar a Terra, mas como é perceptível nas primeiras cenas, essa tentativa havia falhado e o Wall-E era provavelmente um dos últimos robôs que continuavam a seguir sua diretriz, de compactar e organizar o lixo acumulado. Com o tempo, o pequeno robô construiu verdadeiros prédios, feitos puramente de lixo e entulho, o que nos surpreende tanto pelo tamanho dessas edificações, quanto pela quantidade de lixo necessário para construí-los. Com o passar dos anos, Wall-E aprendeu a viver naquelas condições, substituindo peças quebradas, mantendo uma rotina e até mesmo construindo uma casa onde guardava objetos que despertavam seu interesse. A empresa By and Large com certeza foi uma das maiores contribuintes para esse processo de poluição e degradação do planeta Terra, já que vemos sua marca espalhada por diversos cenários, construções e produtos ao longo do filme. Essa empresa praticamente dominava cada setor do mercado mundial, até mesmo colocando sua marca na moeda de troca da época, como vemos em uma das cenas quando Wall-E passa por um banco. Eles também foram responsáveis pela construção das naves de escape da Terra, sendo a que recebeu maior destaque a chamada Axion. O próprio nome dessa empresa nos remete ao desejo sem precedentes daqueles seres humanos de consumo, já que uma tradução aproximada seria compre em quantidade. Ainda que a situação na Terra fosse preocupante e visivelmente a culpa fosse da ganância humana, vemos que as pessoas não aprenderam com seus erros, tendo em vista que a ideia da viagem espacial fora comercializada e incentivada como uma espécie de cruzeiro de férias, enquanto inúmeros robôs fariam todo o trabalho de corrigir o que havia sido feito pelos humanos. Entretanto, o que era para levar apenas 5 anos se estendeu para 705. A situação do planeta era tão extrema que a Terra não tinha mais capacidade de abrigar vida, obrigando as pessoas a permanecerem em seu exílio por tempo indeterminado. A falta de cuidado do ser humano com seu planeta natal, além, é claro, da constante busca por recursos excessivos, que muitas vezes não eram realmente necessários, evidencia o descaso que as pessoas tiveram com os fatores que consumiam a natureza, focando apenas em seu próprio benefício e satisfação. Após Wall-E mostrar a planta a Eva, que volta para Axion, sendo acompanhada clandestinamente por ele, vemos que os humanos ainda mantinham sua cultura de consumo e sedentarismo, mesmo após vários séculos. Todas as pessoas tinham seus corpos notavelmente mais avolumados que o normal, apesar de parte disso ter sido causado pela microgravidade a que estavam expostos. Isso também se deve aos diversos estímulos e incentivos que os levaram a ter uma vida completamente ociosa, sem a menor necessidade até mesmo de fazer coisas simples e naturais, como andar, preferindo utilizar cadeiras flutuantes que tinham diversas funcionalidades. Vemos também que naquele lugar não existia um sistema monetário que pudesse limitar a compra de novos produtos ou obrigar que as pessoas trabalhassem para comprarem mais, o que de fato deve ter contribuído para a morbidez e sedentarismo dos habitantes da Axion. Assim como vemos na Terra, na nave existiam diversos anúncios e propagandas da By and Large, espalhados por todos os lugares. Àquela altura, todos já nasciam e eram programados a seguirem o padrão imposto na nave. Aliás, vemos um grupo de bebês sendo instruídos por um robô que associava as letras do alfabeto a By and Large de forma positiva, uma forma de manipulação para fazê-los ver aquela empresa com bons olhos no futuro, os tornando também futuros dependentes dos recursos e prazeres oferecidos na Axion. A própria comunicação daqueles humanos havia sofrido com essa cultura consumista, já que todos os diálogos feitos eram à distância, utilizando o recurso de videochamada das cadeiras, o que era feito mesmo que o outro indivíduo estivesse bem ao seu lado. Evidentemente, da mesma forma que foi na Terra, ao longo do tempo os humanos estavam se esquecendo dos seus arredores e mantinham uma conduta destrutiva para com seu ambiente. Porém, seus impactos na nave eram menores, já que os robôs cuidavam de todas as funções referentes à limpeza e descarte de resíduos. Na cena em que Wall-E e Eva são jogados no lixão, vemos enormes modelos de compactadores de lixo como o personagem título, pegando todo o entulho gerado pelos humanos e jogando no espaço. Depois de tantos séculos, os humanos ainda geravam colossais quantidades de lixo, e evidentemente, não haviam aprendido nada com a história.
Se não fosse pelos robôs de limpeza e o fato de estarem no espaço, com certeza todos os humanos pereceriam por mais uma vez poluir seu ecossistema. Em um primeiro momento, julgamos Alto como o grande vilão do filme por tentar impedir os humanos de voltarem para o seu planeta natal. Contudo, se pararmos para analisar, assim como os outros robôs que vemos no longa, ele seguia estritamente sua diretriz e fazia tudo o que estava ao seu alcance para cumpri-las, sendo a principal delas a A-113. Por conta do lixo da Terra ter sido queimado, a atmosfera havia se tornado tóxica demais e seria muito complicado resolver aquela situação, como é sintetizado nas palavras da mensagem mandada pelo CEO da By & Large, Shelby Forthright. Essa mensagem havia sido exclusivamente direcionada para os pilotos autômatos, não somente pelo hábito que os humanos haviam desenvolvido de dar todo o trabalho para os robôs, mas também como uma forma de não alarmar e incomodar os indivíduos da nave, já que como um cruzeiro, escândalos daquele nível deviam ser evitados. Nesse trecho, vemos que a preguiça do ser humano de se esforçar os fizeram entregar até mesmo suas próprias vontades e liberdade, já que aquela diretriz dava total controle da nave e de todos dentro dela a Alto. Um fato relevante é que os humanos haviam se esquecido completamente do seu planeta natal. Tanto em que à medida que o capitão da Axiom começa a questionar seu computador sobre as coisas que compunham a cultura da Terra e de seus costumes, ele redescobre toda a beleza que existia no passado. Porém, quando Eva aparece com a planta, o capitão, utilizando um projetor para assistir às imagens da Terra pela perspectiva do robô, se surpreende com toda a destruição e poluição, ocasionando a decepção devido à quebra de expectativa, tendo em vista que aquilo não era nada parecido com o que o computador havia mostrado. Simbolicamente, ele foi o primeiro humano a enxergar o impacto do que a humanidade havia feito, e como uma figura de autoridade, decidiu que o melhor a se fazer era voltar para casa e ajudar a reparar o problema. A diretriz dada a Alto, evidentemente foi criada primariamente para manter o conforto dos passageiros e também sua cultura consumista. De forma deturpada, aquele era o paraíso que todos os humanos desejavam, sem necessidade de grande esforço para sobreviver e com inúmeros estímulos que os agradassem, mas isso não era viver. Um exemplo disso é quando os dois humanos, John e Mary, se desligam dos recursos audiovisuais de suas cadeiras e se surpreendem com as novas experiências que passaram a experimentar, com coisas que sempre estiveram ao seu redor, mas que nunca foram notadas por eles, como admirar as estrelas e brincar na piscina da nave, além do contato humano direto, não por meios tecnológicos, ter despertado nos dois sentimentos aos quais não haviam tido antes. Mas um fator relevante é que todos os robôs do longa apresentam uma inteligência artificial e características notavelmente humanas. Mais do que os próprios humanos, inclusive. Como a curiosidade que o Wall-E desenvolveu sobre as coisas que encontrava no lixo, ou a tristeza de Eva quando pensou ter perdido o Wall-E. Embora as pessoas tivessem os criado, esses atributos haviam sido deixados para trás. Mesmo que os humanos tenham sido os responsáveis tanto pela deterioração de seu lar quanto de seu exílio no espaço, no fim, eles aprenderam por meio dessa humanidade presente nas máquinas o que realmente significava ser humano. O exemplo de Wall-E, Eva e até mesmo do capitão da Axiom sensibilizou todos os habitantes da nave e os fizeram despertar de seu estado nebuloso, intuitivamente vendo os robôs sensíveis como um exemplo de afeto verdadeiro e companheirismo, e o capitão como um líder a se seguir. Entendendo o que os humanos deviam fazer pela Terra, uma das primeiras atitudes que o capitão toma quando pisam novamente nela é ensinar os mais novos a plantar, e inspira os remanescentes a cuidarem e terem apreço pelo seu lar, muito diferente do que os antigos líderes fizeram, tomando o caminho mais curto e confortável, tendo em vista os interesses de alguma companhia. Mas é claro que eles ainda eram extremamente dependentes do auxílio das máquinas. Nos créditos do filme, vemos que os robôs ajudaram os humanos a se estabelecerem até que estes adquirissem autonomia e começassem a reconstruir sozinhos seu planeta. Essa passagem é marcante porque vemos que cada desenho representa um período de evolução da humanidade, como as primeiras esboçando um estilo primitivo, como a dos homens das cavernas, e as últimas, o presente. Ou seja, os humanos no final de Wall-E haviam mesmo evoluído sua forma de pensar, e as gerações seguintes, muito provavelmente, se preocupariam com a manutenção do seu lar. Também vemos que a planta que Eva levou não era a única. É provável que algumas plantas, e até animais, tenham tido a sorte de sobreviver aos impactos do ser humano, como a barata que o Wall-E adotou como animal de estimação, já que não chegamos a ver se na Axiom ou em alguma outra nave que tenha voltado à Terra havia trazido esses seres. Com a volta das pessoas agora mais atentas ao seu planeta natal, existia a vontade de fazer a natureza se renovar, e possivelmente humanos e robôs viveriam em conjunto para que a Terra prevalecesse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.